Já foi o metal desejado por reis e guerreiros. Agora sustenta a ponte Golden Gate, a Sears Tower e todos os carros nas ruas. Mas os segredos do aço podem surpreender. Vamos descobrir agora em Como Tudo Funciona. Como tudo funciona. Imagine um mundo onde os prédios mais altos só tivessem 30 metros. Onde a ponte mais longa só tivesse algumas dezenas de metros de comprimento. Um mundo sem carros, trens e plataformas de petróleo. Você consegue imaginar um mundo assim? Se conseguiu, então você imaginou como seria um mundo sem o aço. Conseguimos construir pontes mais longas e resistentes, prédios muito mais altos e automóveis. Aço é o supermetal que sustenta o nosso mundo. Para dar uma ideia de nossa necessidade, todo ano o mundo devora mais de 1 bilhão de toneladas de aço. O suficiente para reconstruir a ponte Golden Gate 12 mil vezes. Pode-se modelar, moldar, cortar, pode-se soldar, pode-se construir aquilo que você quiser com aço. Mas qual é o segredo do aço? A combinação perfeita de dois dos elementos mais comuns na crosta terrestre, ferro e carbono. Dependendo de como são misturados, esses dois elementos básicos podem criar um material com propriedades incríveis. Flexível o suficiente para servir de cabo tensor e rígido o suficiente para deter projéteis. Água endurece o aço. Aço. Ele atrai o fogo inimigo desde que o primeiro tanque blindado entrou no campo de batalha durante a Primeira Guerra Mundial. Mas isso foi há quase um século. A primeira blindagem de aço não é mais à prova de bala, porque as armas modernas estão muito mais poderosas. Hoje, um projétil calibre 50 viaja a mais de 1.200 metros por segundo. Faz buracos do tamanho de toranjas em paredes maciças de concreto e deixa a antiga blindagem de aço como um queijo suíço. E nem é a pior ameaça que as tropas enfrentam. A guerra no Afeganistão e no Iraque colocou nossos soldados em meio a uma situação urbana. Operações diferentes, necessidades diferentes, eles tinham que combater ameaças diferentes, e uma delas eram os dispositivos de fragmentação. Um Humvee padrão é feito de chapas metálicas de aço. Esse tipo de aço é bom para o dia a dia. Mas, assim como as portas de nossos carros, o aço não é muito duro. Ou seja, um IED, ou dispositivo explosivo improvisado, pode atravessar o metal ferindo ou matando seus ocupantes. O exército americano precisava fazer alguma coisa. Felizmente, o aço estava preparado para o desafio. E, surpreendentemente, para enrijecer o aço, basta uma corrente de calor e um borrifo d'água. Vamos lá, estão saindo mais dois. Na calada da noite, nosso exército chegou e disse: olha, nós precisamos que vocês peguem esses cientistas e achem uma solução de blindagem para que possamos proteger nossos soldados. E eles combateram isso com blindagem complementar. Blindagem de aço forte o suficiente para proteger os soldados contra disparos calibre 50 e IEDs. Chama-se Kit de Proteção ao Atirador e é projetado para equipar Humvees. É feito com placas blindadas, junto com o vidro à prova de balas. Tem uma unidade transversal motorizada, alimentada por bateria, que permite um giro de 360 graus sobre o veículo. A olho nu, este aço especial parece idêntico ao comum, um pouco mais grosso, mas por dentro a história é diferente. O segredo de suas habilidades de proteção chama-se grão. O aço padrão tem grãos bem grandes, mas no kit de proteção ao atirador, o aço foi tratado para que o grão do metal fosse muito mais uniforme. Com as moléculas perfeitamente alinhadas, esse aço pode ficar praticamente impenetrável.
O aço de alta qualidade que nós fabricamos é mais eficaz no campo para os soldados. Mas como o exército conseguiu endurecer o aço em um modelo capaz de derrotar as balas e bombas mais mortíferas? Primeiro, adicionando outro metal como níquel e cromo ao ferro e carbono do aço padrão, para criar uma liga de aço super dura. Depois, laminando este aço para criar o chamado RHA, ou blindado laminado homogêneo. Isso é RHA. E é super resistente. E como a laminação deixa o aço mais forte? Nós o esticamos e isso nos possibilita grãos muito longos com propriedades excelentes, especialmente nessa direção. Mas a laminação do aço é só o começo. Perto de Davenport, Iowa, fica a fábrica de 140 mil metros quadrados da Rock Island Arsenal. Aqui, o RHA fica ainda mais forte. O truque é bastante simples. Muito calor e um banho de água fria. À medida que o RHA esquenta, sua estrutura de grãos se alinha de um jeito que produz super resistência. Nós obtemos um novo conjunto de grãos com combinações excelentes de resistência e ductilidade. Cada chapa fica 1 hora no forno a 760 graus. E de forma incrível, o calor força a estrutura de grãos dentro do RHA a se alinhar uniformemente, como 1 bilhão de soldadinhos erguendo juntos os seus escudos exatamente na mesma posição. Agora é possível resfriar e temperar e obter uma excelente combinação de força e ductilidade que o capacita a resistir à penetração. Antes que a estrutura de grãos uniforme perca a recém-adquirida resistência, o metal é resfriado em um banho de água fria. A queda repentina de temperatura congela basicamente todos esses pequenos escudos moleculares no lugar. O resfriamento rápido é o processo em que você aquece a temperaturas altas e o aço modifica sua estrutura. Então, os átomos no aço se dispõem de um jeito ligeiramente diferente de quando são dispostos à temperatura ambiente. Mas essa pequena diferença no grão é suficiente para aumentar substancialmente a resistência do aço. No entanto, essa resistência tem um preço. Agora está duro demais para ser dobrado e modelado em placas blindadas. Então ele é aquecido uma segunda vez e resfriado lentamente em um tratamento chamado têmpera. O surpreendente é que a têmpera deixa o aço flexível o bastante para ser trabalhado, mas mantém a rigidez do tratamento térmico. É muito útil temperar o aço. Mas muito mais importante do que isso é garantir que haja resistência, capacidade de absorver a energia restante naquele material. E nós fazemos isso elevando a temperatura. Algo feito de um material menos resistente não iria suportar os rigores que nosso equipamento está sujeito a receber nos diferentes ambientes que nossos soldados servem. Então o RHA está pronto para proteger as tropas na batalha. Mas como essas placas retas formam um kit circular de proteção ao atirador? Se dobrarmos uma peça maciça, ela mantém a integridade estrutural. Na Rock Island Arsenal, modernas prensas dobradeiras fazem a dobragem da placa de aço endurecido parecer tão fácil quanto dobrar papel. Mas não se engane pelas aparências. Este aço é tão duro que sem essas máquinas poderosas, moldá-lo seria praticamente impossível. Precisaria de um exército de homens com marretas. E acho que jamais conseguiriam. Desde que as Forças Armadas Americanas começaram a usar a nova liga de aço endurecido em 2004, atiradores de Humvees relataram que mortes e ferimentos por dispositivos explosivos improvisados diminuíram drasticamente. Os soldados sempre nos mandam fotografias e agradecimentos. Já nos mostraram vários veículos que explodiram e junto um texto que diz: muito obrigado, todos nós saímos dessa com vida. O que nós fazemos aqui vai direto para a luta e faz a diferença para que nossos filhos e filhas possam voltar a salvo. Esse, na verdade, é o meu grande lema. O minério de ferro nos Estados Unidos está quase acabando. Isso aí, pessoal. Bom trabalho. A equipe de detonação vai colocar em torno de 900 quilos de pólvora em cada buraco. E isso, a grosso modo, é o equivalente em cada buraco ao que foi usado no atentado de Oklahoma City.
Nosso abrigo fica a 300 metros daqui. É o nosso limite de segurança. Todas as outras pessoas têm que ficar a 600 metros da zona de detonação. Os explosivos que eles estão armando cobrem mais de 4.000 metros quadrados de solo e acumulam metade da força explosiva da primeira bomba atômica. Mas por que alguém arriscaria a vida por um pouco de terra? A resposta é que essa não é uma terra qualquer. É taconita, a matéria-prima que um dia vai se tornar o supermetal do mundo, o aço. Aproximadamente 98% do aço é ferro. O problema é que, pelo fato dos átomos de ferro se ligarem aos átomos de oxigênio, é difícil encontrar ferro em estado puro. Em vez disso, o ferro é encontrado misturado com vários minerais diferentes, como no sedimento de rocha chamado taconita. Essas camadas de sedimento comprimido têm apenas 25% de óxido de ferro misturado com sílica e outras impurezas. Isso quer dizer que são necessários pelo menos 2 quilos de minério para fazer meio quilo de metal. Na realidade, 50 anos atrás, essa taconita de baixa qualidade era considerada um refúgio industrial, não uma fonte de minério. Por volta da Segunda Guerra Mundial, ficamos sem magnetita, e o que é normalmente usado agora é taconita. Um minério que dá muito trabalho e pouco retorno, mas é basicamente o que temos no momento. Nas montanhas do norte de Minnesota, a ArcelorMittal explora uma das maiores minas de minério de ferro do mundo. Num piscar de olhos, mais de 300 mil toneladas de pedra voam pelos ares. Dá para sentir o chão tremer a quilômetros de distância, dá para ouvir de longe. Como é necessário muito minério para fazer aço, tudo funciona numa escala assustadora. O minério cru é jogado em caçambas grandes o suficiente para conter um carro e em seguida é despejado em caminhões do tamanho de uma casa. Nós descemos até o fundo do poço para pegar uma carga de minério de baixa concentração para o triturador. Deve ter em torno de 200 toneladas, mais ou menos. O objetivo: transformar essas pedras com aproximadamente 25% de ferro em pelotas com concentração de 62% de ferro. Com esta concentração, podem ser derretidas com proveito. Mas antes é preciso descartar todo o resto. O primeiro passo é triturar as pedras de taconita. Na prática, é preciso extrair o minério de ferro da taconita para obter alguma coisa utilizável. Operando almofariz e pilão de 900 cavalos de potência, as pedras são trituradas num ritmo de 3.000 toneladas por hora. Depois, bastões de aço de 360 quilos pulverizam as pedrinhas até a consistência de areia. Mas por que tanta trituração? A resposta é que ela possibilita usar a capacidade secreta do ferro de se separar dos outros detritos, o magnetismo. O magnetismo, na verdade, é um elemento de força eletromagnética bem mais forte do que a gravidade. Uma barra de ímã como esta aqui contém elétrons e cada elétron é um pequeno ímã. Nós podemos sobrepor um ímã, um espiral magnético ao redor deles. De repente, você tem um elétron girando e outro que começa a girar ao acaso e, de repente, todos começam a girar juntos. É isso que permite que ímãs gigantes separem partículas de ferro dos minerais desnecessários, pois só o ferro é atraído pela força magnética. O interessante é que quando nós utilizamos minérios como taconita, com alta concentração de sílica, nós quebramos as partículas. E um meio fácil de extrair é usando separadores magnéticos. Certamente isso ainda não é ferro puro. A maior parte das impurezas é esmagada e retirada. Mas ainda resta uma, o oxigênio. E quebrar essa ligação é um dos maiores desafios da indústria moderna. O passo final para retirar o oxigênio não ocorre aqui. Esse material tem que ir para uma casa de fundição.
Para se preparar para a viagem, o minério de ferro com 65% de pureza é misturado com um adesivo e moldado em pelotas.